Meus amigos, minhas amigas, estamos de volta estudando livramento condicional. Chegou o momento de enfrentarmos a tal revogação obrigatória do livramento condicional. Em algumas situações, a pessoa preencheu todos aqueles requisitos, lembra? Objetivos e subjetivos. Então o juiz falou: concedo a você o livramento condicional. Você ganha uma carta de livramento, você comparece à audiência de monitória, ouve todos aqueles requisitos, aquelas condições, concorda, sai do sistema penitenciário, ganha de volta os seus pertences, o pecúlio e uma cadernetinha falando assim: você está liberado condicionalmente, vá para o mundo, meu amigo. E aí você vai, só que em algumas situações essa alegria pode durar pouco, né? Esse livramento condicional, esse benefício, ele será obrigatoriamente revogado nas hipóteses que iremos estudar a partir de agora. Vamos lá. Revogação obrigatória. A revogação do livramento condicional dar-se-á nas hipóteses previstas nos artigos 86 e 87 do Código Penal. Perceba que essa frase não adjetiva a revogação como obrigatória ou facultativa. É só coloca que a revogação acontece nos casos do 86 e 87. Agora sim, a revogação será obrigatória no caso do artigo 86 do Código Penal. Obrigatória. E a revogação será facultativa no caso do artigo 87 do Código Penal. Amigos, quando eu apresento para você essa frase, a revogação será obrigatória, a revogação será facultativa, quem é o destinatário dessa regra? Quem vai exercer essa faculdade de revogar ou obrigatoriamente irá revogar o livramento condicional? É o juiz da execução, é o juiz de direito. É o juiz que irá fazer essa análise. É caso do 86? Sinto muito, revogação obrigatória. É caso do 87? Olha, aqui eu tenho uma margem de discricionariedade. Já que a revogação é facultativa, o juiz tem a faculdade de revogar ou não. O juiz irá escolher se a revogação, no caso do 87, é a melhor solução ou se ele pode encontrar uma alternativa para isso. Por exemplo, o juiz pode fixar outras condições judiciais para fechar o cerco àquela pessoa, no caso do artigo 87. Mas nosso foco nessa unidade é o artigo 86, revogação obrigatória. Vamos lá? A revogação deverá, então é obrigatória, ser decretada pelo juiz da execução, pode ser de ofício, requerimento do Ministério Público ou representação do Conselho Penitenciário. Guarda essas palavrinhas. Se o MP que está pedindo, ele requer. Se é o Conselho Penitenciário que está emitindo um parecer, ele representa. Isso faz diferença no teste, tá? Terminologia. Da mesma forma, no caso da prisão processual, o promotor requer a prisão preventiva. O delegado representa pela prisão. Tá? Então, tem uma terminologia, cuidado com essas palavrinhas. A oitiva prévia do condenado é imprescindível. Coloquei em letras garrafais. É imprescindível a oitiva prévia do condenado. Deixa eu ver se eu entendi. Surgiu uma hipótese do artigo 86. O juiz, antes de revogar o livramento, precisa escutar o sujeito. É exatamente isso. Chama o fulano até o fórum, até a vara das execuções criminais e fala: meu amigo, aqui surgiram indícios ou provas de desrespeito às condições do livramento condicional. O senhor quer se justificar?
Não tenho justificativa, excelência, então seu livramento condicional está revogado. Mas aqui foi respeitado o quê? A oitiva prévia. Ele deve ser intimado, diz o STJ, para se justificar, não bastando a intimação do advogado. Então eu tenho aqui um HC de 2009, 101.907, em que o STJ fala, tem que intimar o beneficiado do livramento. Não basta a intimação do advogado. Olha como é imprescindível a oitiva desse sujeito. Artigo 86, vamos lá. Revoga-se o livramento se o liberado venha a ser condenado, grifo meu, tá em negrito por minha causa, venha a ser condenado a pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível. 2 pontos. 1. Por crime cometido durante a vigência do benefício, por crime anterior, observado o 84 do Código. O 84 é aquele que fala que soma as penas para verificar se ainda cabe livramento condicional. Então, o que é importante aqui? Se o sujeito praticou um crime antes de receber o livramento condicional, e ele, por aquele crime praticado antes, venha a ser condenado definitivamente a uma pena privativa de liberdade, revogação obrigatória. Se, pior ainda, ele ganhou o livramento, está no período de prova, pratica uma infração durante o período de prova e por essa infração é condenado irrecorrivelmente a uma pena privativa de liberdade, revoga-se obrigatoriamente o benefício. Então, nessas duas hipóteses, perceba que eu tenho a palavra crime. Isso faz toda a diferença, porque a infração penal gênero subdivide em crime e contravenção. Pela literalidade do dispositivo, só crime que acarreta revogação obrigatória. E não é qualquer crime. É um crime cometido durante a vigência do benefício, um crime cometido anteriormente à vigência do benefício, mas que acarrete a ele, olha o que está grifado aqui, pena privativa de liberdade. Então você tem que somar todo esse contexto para afirmar categoricamente que é causa de revogação obrigatória do benefício. Então, professor, pelo que eu percebi aí, é fácil para o juiz da execução comprovar que é caso de revogação. É verdade. Se ele foi definitivamente condenado com trânsito em julgado por um crime a uma pena privativa de liberdade, eu consigo extrair desse processo o que nós chamamos de certidão de antecedentes criminais. Com esse documento em mãos, com a certidão de antecedentes criminais, eu comprovo que ele foi definitivamente condenado, de forma definitiva, trânsito julgado, a uma pena privativa de liberdade pela prática de um crime. Nesse contexto, diz a lei, a revogação é obrigatória. Tanto faz se o juiz concorda ou não com a revogação do benefício. É uma imposição ex lege. O legislador escolheu, o juiz cumpre. Fechando a conclusão aqui. Se ele foi condenado irrecorrivelmente, transitou em julgado, a pena de multa ou pena restritiva de direitos, a revogação do livramento condicional é facultativa. Não cai no 86 não, tá? Por quê? Porque não foi pena privativa de liberdade, foi multa ou restritiva. Então a revogação não é obrigatória. Segunda observação, só é possível revogar o livramento condicional após o trânsito em julgado da nova decisão. Lógico, não basta ser processado, é preciso ser condenado de forma definitiva. Condenação com trânsito em julgado, não basta o processo em andamento. E terceiro, o juiz da execução, ele é obrigado a revogar. Juiz, sinto muito se você não concorda. É uma obrigação imposta pela lei de execução penal, é imposta pelo Código Penal. Vossa Excelência está obrigado a revogar esse benefício.
E se ele não revoga? O que acontece? Essa pergunta é interessante, a pergunta de exame oral de concurso. Doutor, doutora, nos casos de revogação obrigatória do livramento condicional, expressos nos incisos 1 e 2 do artigo 86 do Código Penal, o que acontece se o juiz da execução não revoga? A sua resposta deve ser a seguinte: o juiz está agindo ilegalmente. A sua decisão judicial de manutenção do livramento condicional deve ser atacada por agravo em execução. Esse recurso de agravo, que tem como fundamento legal o artigo 197 da LEP, será direcionada ao tribunal. Mas você não pode esquecer que o agravo em execução, assim como o recurso interdistrito, possuem o quê? Juízo de retratação. Então, nesse caso, quando o promotor de justiça ele interpõe o agravo em execução e, em suas razões, externa o comportamento ilegal do magistrado que está ignorando a hipótese de obrigação de revogação obrigatória do livramento, o juiz, ao analisar aquilo, ele pode se retratar e que provavelmente será o caso. Tá? É caso do 86? É. A revogação obrigatória? É. Juiz, você podia ter negado a revogação? Claro que não. Por isso que esse recurso da acusação é muito importante. Tão importante a ponto de conseguir o provimento jurisdicional pelo próprio juiz sentenciante, já que esse recurso de agravo em execução possui efeito regressivo. Sinônimos para efeito regressivo: efeito iterativo, efeito devolutivo indireto, tá? Então você tem o quê? Sinônimos, tudo isso para falar o quê? Que esse agravo em execução possui juízo de retratação. Nesse caso, o juiz ele acaba sendo compelido pelas razões do recurso de agravo a voltar atrás com efeito regressivo e no juízo de retratação, a se retratar e revogar o livramento condicional. Lembrando, quando o juiz volta atrás em sua decisão por força do juízo de retratação, a outra parte, por simples petição, pode fazer esse recurso subir para o tribunal para buscar uma análise de um órgão colegiado de segunda instância. Tá legal? Maravilha. Vamos então fazer uma questãozinha de concurso para fixar o entendimento dessa matéria. Misturei constitucional com execução penal. Por força do princípio da independência funcional, o magistrado pode deixar de revogar o livramento condicional se o egresso for definitivamente condenado à pena privativa de liberdade por crime praticado durante a vigência do período de prova. Verdadeiro ou falso? Pessoal, minha orientação para você é: fique com a letra da lei. Sempre em um concurso público, a letra da lei, ela é sua amiga, tá? Se você precisar recorrer de alguma arbitrariedade ou devaneio de algum examinador, você fala: mas, excelência, olha o que diz o artigo 86 do Código, olha o que diz a lei, eu estou com a razão, Vossa Excelência me desculpa. Por que essa questão é importante? Uma ala da magistratura, ela acha que o juiz não precisa revogar o livramento condicional, mesmo no caso da revogação obrigatória, porque ele tem independência funcional. Esquece isso. Essa alternativa aqui é falsa. Se é a hipótese de revogação obrigatória do 86, tem que revogar. Não adianta levantar princípio constitucional para falar que pode ir contra a lei. Quando o juiz vai contra a lei, a decisão dele é nula de pleno direito e pode ser revista por um tribunal superior. Tá legal? Maravilha. Com isso, nós fechamos essa unidade de ensino, unidade de estudo, vinculada à questão da revogação obrigatória do livramento condicional. Era isso.